8h08. Você está com o Jornal da Cruzeiro, primeira edição. Ouça e surpreenda-se. Entrevista. Confirmando agora em Sorocaba, 8 horas mais 9 minutos, 8 horas mais 9 minutos, o Jornal da Cruzeiro abre espaço mais uma vez para o nosso Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. O nosso contato agora por telefone, ao vivo com o deputado federal Miguel Haddad, líder da oposição dentro da Câmara dos Deputados. Miguel Haddad, deputado pelo PSDB. Deputado, muito bom dia, prazer falar com o senhor aqui em Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Bom dia, Fábio, bom dia aos ouvintes da rádio, é um prazer estar com vocês. Deputado, claro que o nosso principal assunto, eu começo a nossa entrevista repercutindo a volta dos trabalhos nesta semana em Brasília, depois de tudo que aconteceu na última sexta-feira. Sorocaba não foi diferente quando também discutiu esse depoimento do ex-presidente Lula. Duas frentes, a favor, contra, tivemos até uma briga mesmo, até agressão em um bairro nobre aqui da cidade de Sorocaba durante o período da noite, quando dois grupos acabaram se enfrentando em plena, uma das avenidas mais movimentadas aqui da nossa cidade. O ato, o depoimento do ex-presidente Lula, o que ele representa na volta aos trabalhos a partir de agora dentro do Congresso Nacional? Falando em corrupção, falando em impeachment, falando neste um rumo novo para o país, é realmente um divisor de águas tudo o que aconteceu, deputado? Fábio, na semana passada nós tivemos aí vários fatos. Primeiro foi a revista Isto É, com o depoimento, a delação premiada do senador Leocídio do Amaral, né? Foi uma matéria bombástica, onde o senador aponta aí o envolvimento da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, de alguns políticos, uma pauta aí bombástica, importante, que tem que ser naturalmente apurada, e a Operação Lava Jato vem tendo esse compromisso, vem trabalhando nesse sentido. No dia subsequente, né, o encaminhamento coercitivo do ex-presidente Lula, para esclarecer algumas questões, além dos mandados de busca e apreensão no seu apartamento, no instituto do presidente Lula, residência dos seus filhos, enfim, né, vários mandados que só são, na verdade, concedidos quando você tem provas robustas, consistentes, porque o juiz Sérgio Moro tem tomado muito cuidado, tem sido detalhista, tem sido alguém que tem tomado as medidas passo a passo, para que tenha autorizado, para que tenha expedido mandados de busca e apreensão e a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Ele tinha e tem, na verdade, indícios e, acima de tudo, provas robustas para poder fazê-lo. O que acontece, Fábio, é que, naturalmente, embora houvesse indícios em relação ao ex-presidente Lula, pela primeira vez você tem aí, na delação premiada, um o senador, ex-líder do PT, alguém da copa e da cozinha do presidente Lula, do ex-presidente Lula e da presidente Dilma, alguém da relação pessoal, que vem e aponta, né, o envolvimento do presidente, da presidente, do ex-presidente, da indicação, diz que é responsabilidade da presidente Dilma, a indicação dos diretores. Então, é um momento importante da Operação Lava Jato, é uma fase, naturalmente haverão agora nos próximos dias outros desdobramentos, mas é um momento importante em que envolve definitivamente o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. Agora, deputado, até nesse retorno, o senhor que está em Brasília, nesse trabalho durante toda a semana, o senhor já percebeu também uma alteração até do foco nessa questão do impeachment? E isso deve se tornar, a partir de agora, a bandeira da oposição a partir deste momento, ainda mais depois do que aconteceu na última sexta-feira. O impeachment hoje é prioridade no Congresso Nacional? Nessa semana, tanto o Senado quanto a Câmara Federal entraram em obstrução. Enquanto não for instalada a comissão
da comissão processante do impeachment. Indo ao encontro que você está falando, Fábio. Hoje, o tema, a prioridade, é o impeachment da presidente Dilma. O Brasil está com um quadro muito delicado, um quadro gravíssimo, uma economia em declínio, o desemprego aumentando, a inflação já ultrapassou, já está em 2 dígitos, há uma falta de confiança no atual governo, a economia caminha lado a lado com a política e essa falta de credibilidade, essa falta de possibilidade de condução da gestão por parte da presidente Dilma faz com que, para que se retome o desenvolvimento, para que se retome o crescimento da economia, o emprego, é essencial que a presidente Dilma se afaste. Então, a pauta, nesse momento, a prioridade, passa a ser o impeachment, a instalação da comissão processante, para que possamos dar sinais claros ao país, e no dia 13 agora nós vamos ver isso nas ruas, a manifestação popular, o desejo do afastamento da presidente Dilma. Então, é importante que também o Congresso esteja alinhado com o movimento das ruas, com o desejo da população e, acima de tudo, buscando uma solução para o país. Porque é esse o nosso compromisso, de buscarmos uma solução. E a solução para o desenvolvimento econômico, a retomada do crescimento, é exatamente o afastamento da presidente Dilma. Então, prioridade 1 é o impeachment. Deputado, bom dia. André Fazano falando. Deputado, o senhor comentou dos movimentos que deverão acontecer no próximo domingo, né? Pedindo o impeachment da presidente Dilma. Até que ponto esses movimentos populares eles podem influenciar também nos deputados para acelerar esse processo do pedido de impeachment da presidente Dilma? Até porque outros deputados que conversamos também ressaltaram a importância da opinião pública neste assunto, né? André, bom dia. A verdade é que você tem uma fórmula que pode nos conduzir aí ao afastamento, ao impeachment da presidente Dilma. E essa fórmula é o Congresso e a população. Sem sem o outro, é muito difícil, a possibilidade de atingirmos o objetivo fica muito distante. Quando você soma a população, o movimento de rua, as manifestações, esse desejo, né, que você vê nas redes sociais, vê em todos os veículos de comunicação, vê no dia a dia das cidades e do país como um todo, somado à decisão do Congresso de trabalhar nesse mesmo sentido, você tem uma fórmula de sucesso. Então, o movimento no dia 13, não só no dia 13, mas os movimentos, as manifestações são essenciais para que nós possamos aí chegar a um bom termo. No dia de ontem, nós estivemos com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Eu estive presente junto com alguns outros deputados da Câmara Federal. E o nosso pedido foi exatamente para que se julgue com a maior rapidez possível os embargos, para que a partir do julgamento nós possamos instalar a comissão processante. De uma forma ou de outra, ou com voto secreto ou não, ou com chapa avulsa ou não, nós desejamos instalar a comissão processante para que se iniciem os trabalhos e se chegue a um bom termo, a um bom resultado, que seria o afastamento da presidente Dilma. Esse é o compromisso do Congresso, da Câmara Federal, do Senado. E os movimentos vêm aí potencializar, se somam, né, a esse trabalho. Deputado, e com toda essa repercussão do depoimento do ex-presidente Lula, tudo que aconteceu, as manifestações pró e contra também o ex-presidente, acabou tirando um pouco o foco também do processo de cassação do presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha. De fato, ficou um pouco de lado este assunto na Câmara dos Deputados. Qual a expectativa da condução deste processo também, né, deputado? O PSDB já se posicionou de forma muito clara, né, a favor do afastamento do deputado Eduardo Cunha.
não é aceitável que em todas essas denúncias, todas essas provas, ele continue presidindo a Câmara dos Deputados. O STF já aceitou denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o que reforça essa necessidade de afastamento. E nós temos um conselho de ética e o deputado Eduardo Cunha lançou mão de diversas manobras para evitar que as investigações contra ele prosseguissem. Nós já deixamos claro que, dentro da legalidade, o PSDB é absolutamente a favor do afastamento do presidente Eduardo Cunha. Deputado, bom dia, Fernando Guimarães. Deputado, bom dia, Fernando. Oi, deputado. Oi. O presidente do PT, Rui Falcão, ele que representou aí toda a esfera do Partido dos Trabalhadores, ele veio a público, inclusive, dizendo que os tucanos não se conformam em esperar 2018 e querem antecipar as eleições para este ano, ou seja, querem ganhar as eleições no tapetão. O que o senhor tem a dizer com relação a essa declaração de Rui Falcão? A verdade, Fernando, é que toda vez que você investiga ou o ex-presidente Lula, ou a presidente Dilma, ou alguém do alto escalão do PT, ao invés de se apresentar a defesa, as razões, o que se tenta é desqualificar as investigações, as provas ou as pessoas. Isso é usual no PT. A questão é que, na verdade, você tem provas consistentes. O que nós temos é que, na verdade, é fortalecer a democracia, dar consistência à República, fortalecer a República. Nós não podemos simplesmente querer que os nossos não sejam investigados, que aqueles sejam acima da lei. Ninguém está acima da lei, Todos têm que ser investigados. A Operação Lava Jato pode ter um erro aqui, um erro ali, mas no conjunto tem demonstrado resultados de boa qualidade, tem passado a limpo o país, toda a população aprova. Essa não é uma ação do PSDB, Essa é uma ação da Polícia Federal, é uma ação do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, da Justiça Comum, do STF, do STJ, enfim, é uma ação das instituições. Então, essa tentativa de desqualificar, de politizar o processo da Operação Lava Jato é uma ação corriqueira por parte do PT. E todas as vezes que se sente acuado, que se sente investigado, tenta, ao invés de explicar, vir a público e explicar o sítio em Atibaia, do ex-presidente Lula, o triplex no Guarujá, o enriquecimento dos seus filhos, a cobrança, explicar o valor das palestras que o ex-presidente realizou aí pelo Brasil, palestras com valores próximos aí como ele mesmo afirmou, ao ex-presidente Bill Clinton. Ele disse que é o palestrante mais caro do mundo. Então, ao invés de vir a público e explicar, o que nós temos tido é uma ação de desqualificação e politização por parte do PT. A grande verdade, Fernando, é que o país não suporta mais. A questão não é mais uma disputa política, é o interesse do país. Eu disse na abertura, o Brasil está frente a uma crise gravíssima. As pessoas, toda vez que nós falamos em crise é uma palavra, mas a grande verdade é que isso significa sofrimento por parte da população, que está desempregada, que tem dificuldades para pagar o aluguel, a energia elétrica, a água, o telefone, o supermercado. Então, hoje nós estamos frente a uma crise imensa, grave e pior, sem nenhuma perspectiva de solução. O governo federal, sobre o aspecto da economia, no âmbito da economia, não apresenta uma única proposta efetiva. A única proposta que o PT vem apresentando, que a presidente Dilma apresenta, é aumento de impostos. É retomar a CPMF, aumento de algumas alíquotas, criação de novos impostos.
Isso não é solução. Isso simplesmente agrava ainda mais os problemas do país. Politizar essa discussão, politizar a Operação Lava Jato e outras ações que estão ocorrendo, na verdade, é uma tentativa inócua por parte do presidente do PT, Rui Falcão, da sua sigla como um todo, do governo, que vem sempre tentando nessa linha. Nós precisamos de solução. O Brasil quer soluções imediatas. E o afastamento da presidente Dilma é necessário. Não é uma questão partidária, mas é necessidade. Deputado, minha última participação, vou fazer a pergunta em duas. Ouvintes nossos têm uma preocupação. Tem a participação da Tatiane, aqui do Jardim Prestes de Barros, sobre a questão de uma guerra civil. Se o senhor acredita nesta possibilidade da guerra civil, já que existem muitas entraves aí entre os partidos, entre representantes dos partidos PSDB e PT, que brigam na mão. E uma outra participação também, esta é uma outra pergunta que eu faço então ao senhor, até a participação do nosso ouvinte Ari Andrade, sobre a questão do Ministério Público Federal, que está colocando em alvo também, para investigação, possíveis contratos feitos com a Odebrecht na administração de Fernando Collor de Mello, José Sarney e do próprio Fernando Henrique Cardoso, que é do mesmo partido que o senhor. Olha, quanto à guerra civil, sinceramente, eu não acredito. Nós temos, eu vou dizer, que consolidar cada vez mais a República, fortalecer a democracia. Nós temos que conviver com esses contraditórios. Temos visto aí, o próprio ex-presidente fez uma manifestação para que as pessoas possam estar nas ruas para defender. Uma coisa é a manifestação pacífica, a outra é quando você usa da violência. O governador Geraldo Alckmin já informou que nesse domingo não permitirá movimentos do PT na Avenida Paulista, exatamente para tentar evitar qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de violência. A nossa história é uma história pacífica, de movimentos de rua, de participação da população, sem nenhuma violência. Eu espero que a gente caminhe nessa linha, trabalhemos nesse sentido da discussão das ideias, de termos aí contrapontos, mas jamais a nossa história é uma história de uma guerra civil aí interna, uma guerra partidária. Qual foi a segunda pergunta? Desculpe, Fernando. Pois não, deputado. Com relação a uma participação aqui também de um ouvinte nosso, o Ari, Ari Andrade, sobre investigações do Ministério Público Federal com relação aos contratos dos presidentes Fernando Collor de Mello, José Sarney e Fernando Henrique Cardoso. Fernando, com a Odebrecht, desculpe. Claro, não. Fernando, eu participei da CPI do BNDES. Tivemos uma queda na comunicação com o deputado que está direto de Brasília, conversando conosco aqui no Jornal da Cruzeiro, o deputado Miguel Haddad. Nós vamos restabelecer esse contato justamente para que ele possa encerrar a nossa entrevista. Era o último questionamento aqui do Fernando sobre esse processo de investigação também envolvendo o ex-presidente, os ex-presidentes Fernando Collor de Mello, José Sarney e também Fernando Henrique Cardoso, que é uma cobrança muitas vezes também de todos os nossos ouvintes, que tem muita gente que fala que não é sobre o PT ou o PSDB, que é contra a corrupção nesse país. Que esse processo de investigação... Não importa quem seja. Exatamente, é ponto final na corrupção. Não importa se é do A, se é do B, se é do C. Já contato restabelecido com o deputado federal Miguel Haddad. Deputado, voltamos ao vivo com o senhor aqui. É a pergunta do Fernando, só para encerrarmos aqui então a nossa entrevista sobre o processo de investigação envolvendo os ex-presidentes, inclusive FHC. Então, Fábio, eu estava respondendo ao Fernando, ao ouvinte. Eu participei até a semana passada, quando se encerraram os trabalhos, da CPI do BNDES. Eu era vice-presidente. E houve requerimentos de informação, embora não estivessem dentro do escopo da CPI, em relação ao metrô de São Paulo, que foram durante as administrações do PSDB. E todos nós, presentes, integrantes da bancada do PSDB, integrantes da CPI, votamos favoráveis.
Eu sou absolutamente favorável a se investigar tudo e todos. Ninguém está acima da lei. Nós temos que investigar. Se há indícios, se há suspeição, é importante que se investigue o ex-presidente Fernando Collor, o ex-presidente Fernando Henrique, José Sarney, Lula, Dilma. A investigação é saudável, é uma oportunidade, inclusive, de se esclarecer algumas dúvidas, alguns pontos obscuros, algumas suspeitas. Então, absolutamente a favor, Fernando. Muito bem, deputado. O deputado federal Miguel Haddad, direto de Brasília, líder da oposição dentro da Câmara dos Deputados, deputado pelo PSDB, participando ao vivo conosco, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Deputado, mais uma vez, nosso muito obrigado pela entrevista. Boa semana, bom trabalho em Brasília. Fábio, muito obrigado a você, ao Fernando, inclusive, ao André, aos ouvintes da rádio pela oportunidade. Um bom dia a todos e bom trabalho.